Bom dia, gente. A paz do Senhor a todos. É, a palavra de Deus diz em Marcos, fala da mulher que tinha uma doença, né? Um fluxo de sangue. Então ela sabia que ela ouviu falar que Jesus ia passar, né? Então já havia 12 anos que ela tinha esse fluxo de sangue para. Pode ser que tenha outro tipo de palavras para isso, mas é uma hemorragia que nunca cessa, né? Então nunca passa, sempre está jorrando sangue, né? Como vocês sabem, as mulheres elas têm o período menstrual delas, mas aí é o período certo né? E o fluxo de sangue tem o período, a mulher tem o período menstrual, é o período de mais ou menos uns 3 dias, e aí a menstruação vai embora, que nem toda mulher e todo homem sabe. Eu estou abordando aqui esse assunto mais, talvez eu nem devesse, mas é só para vocês entenderem a diferença do fluxo de sangue para uma menstruação normal, né? Ela tem um fluxo de sangue, então ela jorra, o sangue nunca parava. Então, durante 11 anos, essa mulher perdendo sangue, gastando dinheiro com médicos e mais médicos, e não conseguia a cura. Então, ela soube que Jesus ia passar. Então, quando ela soube, gente, para você ver o que é você ter aquela fé genuína, aquela fé que você acredita, que você confia, que se você for fazer tal coisa e colocar nas mãos do Senhor Jesus, vai acontecer, vai acontecer. Ou hoje ou amanhã, entendeu? Claro que vai ser no tempo dele, porque às vezes, se ele mandar no nosso tempo, às vezes a gente estraga a benção, entende? Mas a fé dela, gente, era tão grande, ela já tinha sofrido tantos anos. Você já pensou? 12 anos com fluxo de sangue. Eu tenho uma amiga que ela tem uma doença chamado hidrometriose. Eu acho que é uma doença assim, um problema assim. E o período menstrual dela, ele vem demais e passa muitos dias. Então ela faz um tratamento para isso, entendeu? Ainda não é um fluxo de sangue, né? É diferente. Então ela faz um tratamento sobre isso. Entrego ela nas mãos do Senhor Jesus, e eu tenho fé em Deus que um dia ela vai se livrar desse problema. Então, gente, para vocês verem como é a nossa fé, por mais pequena que ela seja, ela é realmente capaz, como a palavra de Deus diz, da gente dizer esse monte que se transporte desse lugar para outro lugar, e ele realmente as coisas acontecer. Essa mulher, ela tem uma fé tão grande que quando ela soube que Jesus ia passar, ela não pensou mais em outra coisa, gente. Ela só pensou na cura dela e na fé que ela tinha e no poder que o Senhor Jesus tinha de curar ela, livrar ela daquele problema de onde ela tinha gastado tanto, de onde ela já não tinha mais forças, já não tinha mais ânimo, já não tinha mais. E outra mais, eram separados. As pessoas que tinham esse problema eram separados das outras pessoas, porque eu não sei se era contagioso, mas eu creio que não. Mas as pessoas se separavam, era que nem os leprosos, né? Separavam das demais pessoas. Então é uma pessoa rejeitada, né? Além de viver com a rejeição, com a doença, viver com a rejeição é difícil para um ser humano. Então foram 12 anos nesse
desse problema dela. E daí, quando ela soube que Jesus ia passar, gente, ela disse, é hoje. Se eu pelo menos conseguir tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Então ela saiu em meio à multidão, se escondendo aqui, se escondendo ali, né, para ninguém a ver, porque se a visse, ou a iam apedrejar, ou pegar ela e tirar daquele lugar. E ela ia perder a bênção, ela ia perder a cura, né? Então ela foi se escondendo mesmo, ela foi, né, saiu por debaixo, assim, no meio do povo, por debaixo, tal e tal, e conseguiu tocar. Ela podia dizer assim, que queria gritar, mestre, mestre, mas ela nem gritar ela podia, porque ela ia ter que, quando ela gritar, já iam perceber, né? E ela ia dizer o porquê. Então ela disse, se eu pelo menos tocar na veste da orla dele, do Senhor Jesus, eu consigo a minha cura. Ele vai me curar. Então isso ela fez, saiu e tocou. Quando ela tocou, o Senhor Jesus parou e disse, alguém me tocou. Ô, gente, é maravilhoso demais. Jesus sentiu na hora, gente, Jesus sentiu um toque diferente. Tanta gente ali tocou nele, né? No meio da multidão, tanta gente ali tocou nele, mas ele sentiu um toque diferente, um toque de fé, um toque de uma fé genuína, um toque de uma fé autêntica. Entende a diferença de você ter uma fé e ainda duvidar de algumas coisas, e você ter uma fé autêntica de dizer assim, estou passando por esse problema, mas eu vou persistir em busca do Senhor Jesus para que Ele me tire desse problema, porque só Ele pode me tirar. E você persistir, passar, enfrentar trancos e barrancos para poder chegar do outro lado com a sua vitória. Entendeu? Então ali, instantaneamente, o fluxo de sangue cessou em nome de Jesus, né? Glória a Deus, graças a Deus. Cessou. Então ele falou, né? Alguém me tocou. Aí os discípulos disseram, mas mestre, aqui no meio da multidão, tanta gente pode ter te tocado, mas aí ele disse, mas eu senti que saiu de mim virtudes, né? Ele sentiu amor, sentiu compaixão, né? Sentiu que era um toque diferente, um toque que o emocionou de tal forma, totalmente diferente, entendeu? Totalmente diferente de muitas curas e de muitas libertações que ele fez. Esse foi um evento muito lindo, entendeu? Na história bíblica, que eu acho, além de muitos outros que tem, é claro. Pois é, gente. Se você tem um problema na sua vida, um gigante para você enfrentar e você não está conseguindo, né? Você debate todos os dias e aquela história sempre se repetindo, não desista. A questão é essa, é você não desistir, entendeu? Não desista. Continue, coloque sua fé em prática, faça a sua parte, entregue a parte onde o seu braço, a sua mão, as suas forças não alcançarem mais, entregue nas mãos do Senhor, diga, Senhor, até aqui eu consegui fazer alguma coisa por mim, para me libertar, para me curar, enfim, seja lá com o caso que seja. Seja com você, seja com um parente seu, com um filho, com a mãe,
independente da situação que seja. Ela era um fluxo de sangue, era um problema, uma doença, né? Que nem hoje há algumas doenças aí contagiosas, né? Que como teve o coronavírus mesmo, né? Que era contagioso, então a gente não podia, ficamos em quarentena, né? Até. Então é isso. Na época da quarentena, muita gente se voltou para o Senhor Jesus, com certeza. Porque eu tenho um parente que ele não orava e não acreditava. E na época da pandemia, ele orou. Ele orou a Deus. E ele só não, ele e a família se juntavam nos, nos piores dias da pandemia, era só oração na casa dele. E olha que eles não tinham uma vida de oração, entende? Então eu creio que muitas famílias também foram transformadas por conta da pandemia, né? Precisa vir, precisa algo ruim chegar até você para que você tome as precauções? Não. Você precisa antes, se você sabe que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da tua vida, né? Que Ele pode todas as coisas, então se apegue logo a Ele agora. Agora, aproveite a oportunidade e se apegue agora. E bote sua fé em prática. E creia para você ver se não cai chuvas de bênçãos, se não vem a cura. Vem, gente, vem, creia. Eu não sei o tempo, né? A gente não sabe o tempo, mas vai vir, vai ficar mais fácil de você resistir aquele problema, enfrentar com garra, com vontade de lutar, de se libertar, porque é o Senhor Jesus que está te dando forças. É Ele que está à tua frente, entendeu? Então, gente, é essa a mensagem que eu estou deixando hoje. E um bom dia a todos. Eu espero que vocês consigam refletir um pouco nessa palavra, certo? Um bom dia. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Estou ficando por aqui.